Pai seja convosco, povo do Altíssimo, que o Eterno abençoe a cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Nesse momento, nós queremos falar sobre um tema, bastante interessante. Vamos falar sobre Melquisedeque, nas Escrituras também. Chegaremos até esse ponto. Mas antes de tudo, de começar qualquer coisa, nós iremos falar sobre o livro de Yohanan, Yohanan 5:33. Onde fala que Yahushua chorou. E Yahushua chorou. É um dos versículos mais pequenos da Bíblia. Yahushua chorou, só isso. Mas há quem diga, para sustentar, que o dízimo de Abraão, lá no passado, também aparece uma vez que Abraão deu no livro de Gênesis 14:20. Em Gênesis 14:20 fala que Abraão, pagou o dízimo, ou deu o dízimo do despojo, Ele deu o dízimo, Abraão deu o dízimo do despojo a um sacerdote do Altíssimo. Fica bem claro que o sacerdote é chamado sacerdote do Altíssimo. Gênesis 14, versículo, começa como 14, verso 18 a 20, tá? No 20, o Abraão está entregando, Abraão está entregando o dízimo, tá? Está dando mesmo. Mas é importante entender que aquele sacerdote, e se há um sacerdote, havia um sacerdócio, Esse sacerdócio é chamado sacerdócio eterno. O Abraão, ele fazia parte de um sacerdócio eterno. Então, vamos ver aqui. O sacerdócio eterno significa o quê? Não tem fim. Não tem fim. Tem fim, sacerdócio eterno? Não, não tem fim. Então, o sacerdócio eterno não teve fim. E o sacerdote também, que o Abraão entregou o dízimo, também diz a palavra que também não morreu. Ele também não teve início de vida, diz a Escritura, nem fim de vida. E continua um mistério. Quem é esse homem? Quem é esse homem que é chamado de Melquisedeque na Bíblia? Gênesis capítulo 14, exatamente. Esse homem é o grande mistério que as religiões nunca disseram quem era ele para você. E você até hoje não sabe quem é o Melquisedeque. Mas veja, Melquisedeque não tem início de vida, nem fim de vida, assim está escrito. No livro de Hebreus, capítulo 7, fala que ele é feito, olha só, ele é feito semelhante ao Filho do Altíssimo. Ele é feito semelhante. Então, o que diz do Filho do Altíssimo? Yohanan, capítulo 1, verso 1, primeiro, fala, no princípio era o verbo estava com quem? Com o Criador, e o verbo era o Criador, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, temos que entender que se foi feito segundo o Filho do Altíssimo, a palavra fala, Melquisedeque, ele se fez carne e habitou entre nós. Quem poderia fazer? Quem poderia se fazer carne e habitar entre a humanidade? Quem se fez? Então, o Melquisedeque, ele é uma sombra, ele é uma figura do próprio Yahushua. Ele é uma figura do Yahushua, do Yahushua, Uns se dirigem a ele como Yahushua, outros como Yahushua. É o mesmo nome hebraico, É o mesmo, e Yahweh está no nome tanto de Yahushua como no nome também no nome Yahushua. Então, é Yahushua? É Yahushua? É o mesmo. Melquisedeque é Yahushua. É Yahushua. Por quê? Porque a palavra fala para nós que ele foi feito semelhante ao Filho do Altíssimo. Feito semelhante ao Filho do Altíssimo. É só pegar a carta de Yehudi, chamado Yehudi, Hebreus, e começar a ler o capítulo 7, você vai ver que ele é feito semelhante, igual. É igual gêmeos, Gêmeos uniterino, que eles chamam. Aquele que nasce da mesma placenta, que nasce no mesmo parto que a mãe. Nasce os dois de uma vez, Então a palavra mostra para nós que Melquisedeque é Yahushua. É Yahushua. E isso fica comprovado, porque Yahushua falou assim,
Abraão viu os meus dias e comigo se alegrou. E se alegrar significa o quê? Beber. Tomar vinho, na linguagem do povo Yaldi, né? Na linguagem até bíblica, né? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui, exatamente? Abraão chega, vê aquele homem em sua frente. Ele é chamado de quê? De rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Ele é chamado de quê mesmo? Rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Quem é esse ser? Esse ser é Yahshua. Esse ser é Yahushua. Por quê? Não é duas pessoas, é a mesma pessoa. Vou voltar a dizer, Yahshua e Yahushua é o mesmo nome, tá? Só que Shá é o verbo salvar no hebraico antigo, e Shuá para Yahushua é o verbo salvar no hebraico moderno. Ambos são o mesmo, se trata do mesmo nome, Yah. Então é Yah que está ali, e ao filho. Por quê? Porque a palavra fala em Yah-Hanan, no capítulo 1, verso 18, que ninguém jamais viu o Pai. Ninguém jamais viu Yah, o Pai. Mas o Filho se deu a conhecer. Então, Yah, o Pai, nunca ninguém viu, mas aparece um Yah ali. Aparece um Yah como rei de justiça. Você tem dúvida que Yahshua é o rei da justiça? Ele é o rei de justiça na terra? É. Ele vem representando ali o rei de justiça. Como rei de justiça. Ele é também chamado rei de paz. Rei de paz. Rei de justiça, rei de paz. Rei de justiça, rei de Salém e rei de paz. E a Escritura nos fala que Salém, de Salém também ele é rei. Quem é o rei de Salém? É o Messias. Muitas pessoas têm procurado se desviar desse tema. Esse é um tema muito importante, que polêmico, a qual estou tratando aqui. Dentro da visão bíblica, da história bíblica, do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós começamos no Antigo, né? Vamos entrar no Novo também já estamos citando Yaldi, né? Capítulo 7, verso 1. No capítulo 7, verso 1. Ali está ficando claro já que Yahshua é o rei de justiça, é rei de Salém, de Jerusalém, corrompida Jerusalém, blasfemada com Jeru, é Yahushalim, Yahushalai, Yahushalam, também para os irmãos que conhecem Yahushalam, e rei de paz. Yah é rei de paz. Essa cidade não tem outro rei. Ela é chamada cidade do grande rei. Do grande rei. Meu querido, minha querida irmã, tem sido pregado contra uma verdade na terra tremenda, uma verdade imensa, uma verdade muito importante, o dízimo. Há muita gente pregando contra o dízimo hoje. Antidizimista, como se o dízimo fosse algo assim que fosse blasfêmico, errado fazer pregação sobre o dízimo e sustentar ali o dízimo. Seria melhor para mim poder chegar aqui e falar que o dízimo foi abolido, né, como muitos estão fazendo aí.
Mas não é assim. Passarão os céus e a terra, diz o Criador, mas as minhas palavras não passarão. Não está assim na palavra? Não passarão. Irmã, irmão, Melquisedeque ou Morrilde Zadok. Melquisedeque é o nome em português, como está traduzido aqui. O nome dele é Morrilde Zadok. Ele é Yahusha, irmão. Preste bem atenção nisso. Ele é Yahusha. Morrilde Zadok é Yahusha. Sim, olha o significado desse nome dele. Rei de justiça, Rei de Shalom. Eu estou falando da Shalom lá de cima, não é só Shalom aqui da terra não, viu, irmão? Rei de Shalom. E Rei de paz. Rei de Shalom. Shualim. Rei de Shualim, né? Meu irmão, que coisa! Já pensou você descobrir que Morrilde Zadok, Melquisedeque, blasfemado como Melquisedeque, é Yahusha? E ele tomou o dízimo de Abraão. Tomou o dízimo ali, foi uma figura, irmão. Se ele recebe o dízimo de Abraão, Abraão reconheceu isso, que é Yahusha. Abraão viu Yahusha. Olha o que diz a palavra. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ele conhecia. Ele conhecia. Exatamente. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Yohanan capítulo 8 diz isso. Você pode pegar a Bíblia aí e considerar, examinar. Porque examinar é a Escritura, porque vós cuidastes nelas a vida eterna. Então, Morrilde Zadok, o Melquisedeque, como está blasfemado como Melquisedeque na tradução, não tem tradução de nome, né, próprio. Então, Morrilde Zadok, né? Entre nós e Aldim, remanescente. É Yahusha, pega a visão. Por quê? Os próprios irmãos Yaldim, que escreveu a carta aos Yaldim, os hebreus, diz: considerai quão grande era esse. Considerai quão grande é esse. A quem? Considerar, ele fala, considera, quer dizer, estude, pesquise, considere. Olha, irmão, vou considerar isso aqui, eu vou dar uma analisada, vou dar uma considerada. Isto. Então, Morrilde Zadok. Aí ele diz assim, ó, sem pai, terreno, hein? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tem. Mas feito semelhante ao Filho do Altíssimo. Tomou o dízimo de Abraão. Ele tomou o dízimo. Tomou posse do que era dele, exatamente. Tomou posse do dízimo. Meu querido, que situação! Quer dizer, então, emissário Sandoval, que o inimigo está trabalhando no meio do povo de Yahusha hoje, para fazer o povo de Yahusha entender que Melquisedeque não era ninguém. Morrilde Zadok não é ninguém. Enquanto a Escritura está falando que ele é o que? Chamado de que? Sacerdote do Altíssimo. Tanto na antiga aliança, como na nova aliança, é confirmado isso. Que ele é um sacerdote do Altíssimo. E a Escritura fala para nós, pela boca do próprio Davi, também no Salmo 110, 4.
O Daúde, chamado rei Davi, né? No capítulo 110 de Terrelim, Salmo, ele diz assim, se referindo ao Messias, ao Mehushai, o que diz na sua escritura? Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Morriut Zadok. Olha, então a escritura fala que o Messias é sacerdote eterno. Quem é chamado de sacerdote eterno na escritura? O Messias, no Antigo Testamento, por Davi, Salmo 110, 4. Se você for ver quem é então o sacerdote eterno lá atrás, não tem dois sacerdotes eternos na escritura. Não tem dois sacerdotes eternos. Só existe um sacerdote eterno. Um sacerdote eterno. Porque o Pai não é o sacerdote eterno. O Filho é o sacerdote eterno. O Filho, Yahushua, ele é sacerdote eterno. E a Escritura, então, entraria em contradição. Dois sacerdotes eternos, Yahushua e quem? Melquisedeque, Morriut Zadok? Não pode. Só existe um sacerdote eterno. Pegou a visão? E o que fizeram? Pregaram Yahushua para você, pregaram Yahushua para o Brasil, né? Estão pregando Yahushua, mas estão negando isso. Estão negando que Yahushua não é Morriut Zadok. Sendo que a Escritura fala que que é igual. Ele é o rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Isso espiritualmente falando, né? Claro. Mas o interessante é que, realmente, o Messias, Mehushai, no Salmo 110, verso 4, está confirmado que o Messias é sacerdote segundo a ordem de Morriut Zadok. Ou seja, Morriut Zadok, Melquisedeque é um título, né? E ao mesmo tempo, por quê? É título porque é rei, significa rei, o significado é rei, justiça, né? Rei de justiça, rei de paz, rei de justiça, tá? Rei de paz. Ou seja, se ele é rei de justiça, ele é juiz, né? É rei de justiça, tem que ser juiz. Então, ele é rei de justiça, rei e juiz, de paz, né? E de Salém. Quem é o juiz de toda a terra? Quem é o juiz? No livro de Atos 10, verso 43, vai dizer ali, o livro de Atos, capítulo 10, no verso 40 a 43, fala que Yahushua é o juiz dos vivos e dos mortos. Olha só. Ele é o juiz, supremo juiz. E ao ser rei e juiz, é Yahushua. Então Melquisedeque é rei de justiça. É Yahushua ou não é? Com quem tu vai ficar? Com quem você fica? Com a escritura ou com aqueles que postam vídeos na internet e que nunca pagou dízimo na vida, nunca gostou de ser dizimista, quando ele estava no sistema religioso, nunca pagou o dízimo mesmo, nunca gostou. Aí quando ele ouviu falar do Yahushua, tá, não paga dízimo, estou dentro. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Muitos vieram para Yahushua só porque não pagam, porque ouviu falar que não paga o dízimo. Não, se for para continuar sem o dízimo, estamos dentro.
Nós aceitamos. Pode chamar até, qual o nome dele? Ah, pode chamar, até cavalo pode chamar. É? Sabia disso? Você sabe do que nós estamos falando, né? Até de cavalo pode chamar o Mashiach, desde que não pague o dízimo. Não é assim. Não é assim. Ele é o Melquisedeque, o Morriltzadoc. Ele é Morriltzadoc. Ele é o rei de justiça, Yahusha, rei de Salém e rei de paz. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E o dízimo pertence-lhe ao Pai. O dízimo pertence ao Abba, ao Abi. No livro de Levítico 27:30 fala assim: meu é o dízimo de toda a terra. O Criador diz: meu é o dízimo de toda a terra. E como se não bastasse, algumas pessoas chegam a dizer assim que, não, mas Abraão, ele pagou o dízimo de coisa roubada que não era dele. Ele pagou o dízimo do que não era dele. Ele roubou lá dos reis, lá dos reis que invadiram as terras do sobrinho dele, Ló. Ele roubou. Bom, quem havia roubado de fato, de verdade, eram os reis mesmo, né? Os reis haviam roubado, né? Roubado de Ló, né? Das suas terras, né? Ló, e sequestrou Ló e as fazendas de Ló. Abraão juntou os 418, né? Aliás, 318 confederados e foi até lá. Resgatou tudo que Ló tinha e trouxe de volta. E Abraão, então, diz a palavra que venceu a guerra dos reis lá também. Estava na mão dos reis, os pertences também lá. E ele trouxe consigo os despojos de guerra. Em Deuteronômio 14, verso 20, fala que os despojos é do direito de quem ganha a guerra. Os despojos é do direito de quem ganha a guerra. É lei, o livro de Deuteronômio, Devarim, né? É o livro da lei, né? É a repetição da Torá. E ali vai dizer o seguinte, que era um direito. No momento que a pessoa venceu a guerra, é dele. Então ele não deu do que era dele, dos reis, ele deu do que era dele, que é um direito. Mas aqueles que não querem pagar o dízimo, alegam isso, saem com esse argumento. Mas aí vem o apóstolo Sandoval aqui que fala contigo, apóstolo Sandoval, emissário Sandoval também, né? Apóstolo, emissário, é a mesma palavra, sinônimo, tá? É o mesmo significado. O que acontece? E explica isso para você. Deuteronômio 14, verso 20, despojo de guerra é do direito de quem ganha a guerra. E o que nós vemos ali? Nós vemos então Abraão pegar o despojo de guerra, a 10ª parte de tudo, e dá ali, ó, entrega. Para quem? Para o juiz de paz, rei de justiça, né? Ele era rei de justiça, entregou ao rei de justiça, ao rei de paz e rei de Salém. Ou entregou a Yahusha? Sim, entregou a Yahusha. Abraão pagou o dízimo a Yahusha, então. Sim, irmão. Abraão pagou o dízimo a Yahusha. Pagou o dízimo foi para Yahusha. Abraão pagou o dízimo para Yahusha. Não foi para um sacerdote pagão. Lembra disso? Ele era sacerdote do Altíssimo. Quem é o sacerdote do Altíssimo na Escritura? Quem é o sacerdote do Altíssimo? Sem pecado. Qual foi? Quem você conhece, reconhece como sacerdote do Altíssimo
que nunca pecou? Hein? Yahusha. Exatamente. O rei Daúde, conhecido Davi, chama isso, já citei aqui, Salmo 110, verso 4, dizendo que o Messias, o Mehushai, é sacerdote segundo a ordem, segundo essa ordem eterna, segundo a ordem eterna. É muito interessante citar isso aqui, que o sacerdócio de Morriut Zadok é um sacerdócio eterno. Ou seja, é o que dura para sempre. Não tem fim. Ali realmente não tem fim. E por que não tem fim? Porque é perfeito. É o sacerdócio perfeito. E se é um sacerdócio perfeito, e recebe dízimo, e por que o sacerdócio de Yahusha, então, hoje, na nova aliança, que é o sacerdócio perfeito, não recebe o dízimo? Há uma incoerência, uma contradição. Haveria uma contradição se a pregação continuar sendo feita assim. Porque, veja, irmão, o sacerdócio de Yahusha, Yahushua, é o mesmo sacerdócio de quem? De acordo com Terrelim 110, 4. É o mesmo de quem? Do Morriut Zadok, Melquisedeque, é o mesmo. E o que houve no sacerdócio de Yahusha? Pão e vinho. Foi ou não foi? Lembra da Santa Ceia? Tomai e bebei, porque isso é o meu cálice, o meu sangue, o sangue. Bebei. Comei, que isso é o meu corpo. Então, ele, na pessoa de Morriut Zadok, e Yahusha estava como Morriut Zadok, como Melquisedeque, levou a Santa Ceia para quem? Para Abruã, o pão e o vinho. É Abruã que agora recebe o quê? É Abruã que entrega o dízimo. A obrigação é de Abruã entregar o dízimo. E Abruã entrega o dízimo. Abruã entregou o dízimo. Mas ele entregou o pão e o vinho. Nós encontramos o elemento pão e vinho no dia de Morriut Zadok. Ali é a Santa Ceia. Santa Ceia. E agora nós encontramos em Yahusha 23 de Manial 26, né? Manial 26. Ali o verso 23 em diante. Ele está entregando o pão e o vinho com os irmãos, aos irmãos Eldim. Meu querido, ali, nesse momento, cabe nós entendermos que na ceia, ao receber o pão e o vinho, nós temos que estar o quê? Entregar o dízimo. Entregar o dízimo como Abruã. Olha o que Yahusha disse: se vocês são filhos de Abruã, na fé da emunado de Abruã, fazei as obras de Abruã. Foi ou não foi? Fazei as obras de Abruã. Interessante como o evangelho das boas novas de Yahusha foi pregado a Abruã. As boas novas do evangelho foi pregado a Abruã. E quem pregou as boas novas para Abruã? Morriut Zadok, o chamado Melquisedeque. Foi ele que ensinou tudo que Abruã aprendeu. Tudo que Abruã aprendeu foi Morriut Zadok que ensinou. Chamado Melquisedeque, né? Pelos tradutores da tradução da Almeida, né? João Ferreira de Almeida, né? Traduziu, blasfemou os nomes, né? E esse nome ficou como Melquisedeque.
Mas a tradução desse nome mostra que é Yausha. Porque pelo nome ele é o quê? Rei de Salém, o próprio Morrito Zadok, rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Agora é muito importante o irmão aprender isso. O emissário Sandoval tem compromisso com a verdade. Nós iremos pregar a verdade. Quem for escolhido vai seguir a verdade. Quem não foi escolhido... Barulho estranho do celular, né? Não sei se você... Geralmente vocês... Quando a gente está falando assim, às vezes vem um telefone de tocar, som de telefone. Meu querido, quero continuar com você dizendo o seguinte, que no livro de Yohanan, capítulo 5, aliás, Yohanan, capítulo... Yohanan 11, né? Yohanan 11, 33, Yausha chorou. Yausha chorou. Chorou, diz a Escritura que ninguém nunca, não era, que poucas pessoas viram ele chorar. Mas você crê que Yausha chorou só uma vez? Não pode. Não é possível que Yausha chorou só uma vez na vida. Claro que não. Mas as pessoas chegam a ponto, os que não querem pagar o dízimo, chegam a ponto de dizer assim, Abraão pagou o dízimo sim, mas foi só uma vez, depois nunca mais. Aí você vai ver, nós vamos continuar. Você acha, irmão, que Abraão pagou o dízimo só uma vez? Que absurdo, meu irmão. Um absurdo. Uma pessoa fala uma coisa dessa. Se no livro de Levítico diz que o dízimo de toda a terra, de todo fruto, de toda árvore, pertence ao Eterno, quantas vezes que uma árvore dá fruto na sua existência? Cada safra, não é isso mesmo? Na árvore, cada árvore tem um tipo, tem um tempo para dar fruto, mas não dá um fruto uma vez só. Será que a árvore dá um fruto uma vez só? Porque aí só poderia colher um fruto dela uma vez só. Digamos que a macieira desse maçã só uma vez só. Aí o dízimo seria daquela macieira só uma vez só. O pé de laranja dá uma safra de laranja só uma vez só. Só uma vez, nunca mais. Todo tipo de árvore desce fruto só uma vez. Porque o Criador falou assim, o dízimo de do fruto de toda árvore pertence ao Eterno. Isso está em Levítico, irmão, Viviacro 27:30. Então, quantas vezes o pé de mamão da carga de mamão, da mamão? Toda vez que der, quem colher tem que tirar o dízimo e entregar para o Eterno. E ele dá muitas vezes, muita safra. O abacateiro também, quantas vezes que ele dá abacate? Será que ele dá só uma vez só? Aí algumas pessoas falam assim, mas Yausha chorou. Yohanan 11:33, que fala da ressurreição de Ulosor, Lázaro, né? Ali fala então isso, né? Que Yausha chorou. Mas ele só chorou, Yausha chorou só uma vez também? Não quer dizer que uma coisa, porque está escrito que foi feito, aconteceu, foi anotado uma vez que Abraão deu o dízimo, só foi anotado uma vez só, né? Mas não quer dizer então que porque está escrito que aconteceu só uma vez um fato, que aquilo aconteceu só uma vez. Deu para entender, irmão? Por quê? Porque nós sabemos que Yausha não chorou só uma vez.
Ah, tá lá. E Yalcha chorou. Yohanan 11, 33. Não é isso? Chorou. Capítulo 11 fala do choro de Yalcha. Realmente. Mas não foi só uma vez, não. Eu leio do 30, você pega o 33 até o 35 para você se situalizar, tá bom? No texto. Fica bem por dentro. Do 33 ao 35. Confere aí. Yalcha chorou. Meu querido, minha querida, venho até você nesta hora, nesse momento, dizer para você que estão pregando o evangelho de Yalcha de maneiras equivocadas. Ao dizer que o dízimo não deve ser entregado na nova aliança, nessa nova aliança, porque Yalcha não recebeu o dízimo. Yalcha não recebeu o dízimo. Por que Yalcha não recebeu o dízimo? Vamos explicar aqui, irmão. Yalcha não podia receber o dízimo porque o dízimo pertencia aos levitas, enquanto que o véu do santuário não fosse rasgado. Era um direito só dos levitas, exclusivos dos levitas. Como ele não era um levita, não podia receber ainda. E como ele não era um levita, ele nunca foi levita, ele é da tribo de Arrudá, né? A mãe dele era levita. A mãe dele era levita, mas ele, segundo a profecia, vem da tribo de Arrudá. Isso é importante você saber disso também. Ele poderia receber o dízimo, analisando aí, porque a mãe dele é uma levita, e ele vem ele vem ali da linhagem de levita. Ela é da descendência de Arão, a mãe dele. Pode confirmar isso na palavra. É interessante isso, esse mistério aí que o pai está passando para você aí. A mãe dele era da tribo de Arão. Por parte de padrasto, ele vem da tribo de Arrudá, de adoção. Mas por filiação maternal da tribo de Levi, Yalcha. Agora é importante entendermos que Yalcha ele é recebedor de dízimo mesmo. Mas é mesmo, apóstolo? É mesmo, apóstolo? Irmão, eu convido você a ler Hebreus 7, verso 8. Leia Hebreus 7, verso 8. Você que é contra o dízimo, que acredita que não deve pagar o dízimo, leia Hebreus 7, 8, irmão. Não se deixe ser enganado. Leia Hebreus 7, 8 e Arrudim 7, 8 e me explica para mim, me dá essa resposta, irmão. Você consegue, Brasil? Irmãos e Aldim do Brasil todo, eu quero que você leia Hebreus 7, 8 comigo. Quem é que diz a palavra? Aqui recebe dízimo homens que morrem. A palavra diz assim lá, Hebreus 7, 8. Aqui recebe dízimo homens que morrem. Aqui é na terra, tá, irmão? Não em Aldim, família em Aldim. Mas ali, aonde é esse ali? Ali, irmão, no Chamaial. Olha o que diz lá. Recebe aquele que aqui se testifica que vive. Agora pronto. Fechou com chave de ouro, irmão. Então, para aqueles que falam, mas Yalcha, Abraão pagou o dízimo só uma vez, porque consta que Abraão pagou o dízimo uma vez, está escrito lá. Mas também no livro de Aldim também fala também, não é bem lá, não é só lá, no livro de Aldim também fala, né? E Aldim também fala que ele pagou mesmo, Abraão pagou o dízimo, lá no livro de Aldim pagou. Confirma isso, que ele pagou o dízimo, Abraão. No Antigo Testamento fala uma vez, mas no Novo Concerto de Aldim, capítulo 7, verso 1, fala lá. No verso 8, tá? Ficou claro então
que aqui nessa terra recebe dízimo, aqui, esse aqui é bem em cima da terra, tá? Recebe dízimo homens mortais, homens que morrem, mortais, homens que morrem, mas ali, apontando para onde? O chamaial, ali. Então eu pergunto por irmão que é contra o dízimo, que não tem pago o dízimo. Na verdade, eu acho que tem irmão que nunca não gosta de pagar o dízimo mesmo, né? Não gostava. E para ele foi foi um alívio não ter que tirar os 10% e entregar. Mas muitos irmãos ouvem que entregou o dízimo no tempo do cavalo, né? No tempo do nome cavalo, que significa cavalo, né? E foi fiel dizimista, era fiel. Aí conheceu Yahshua, ouviu uma pregação distorcida das escrituras e não pagou mais. Não pagou mais. E a obra do Criador, irmão, não cresce. A obra do Criador não cresce, irmão. Por quê? Porque os irmãos não contribuem. Os irmãos de Yahshua não contribuem com a obra missionária. Não existe contribuição. Não existe mantimento para a obra. Não existe. Enquanto a gente vê pessoas trabalhando por uma fé que não é a remanescente, não é a fé dos remanescentes. Irmão, 10% para esta obra de Yahshua é pouco. 10% é pouco. Eu digo para você que é pouco. Irmão, você está vendo aqui uma pessoa que vem de um sistema religioso, adventista do sétimo dia, que passou ali por aquela obra, viu o tamanho da obra que foi feita, pregando o evangelho sem o nome original, Yaldim, sem Yashuru, sem o nome de Axalá, sem o nome de Yahweh, irmão. Esse povo é fiel no dízimo. É fiel no dízimo. A obra cresceu, expandiu. Todas essas igrejas, essas que você chama aí de gaiola, igrejas, cresceu e cresce, continua crescendo. Vem missionários da Coreia fazer trabalhos aqui dentro do nosso país. Vem dos Estados Unidos, os mormons, com todo o respeito que a gente tem que ter por eles, que a gente tem que respeitar, irmão, né? Mas eles vêm, se dedicam, levando a mensagem que o seu mensageiro, o profeta, em nome de quem? Do Jesus que eles pregam. Nós estamos pregando em nome de Yahshua, Yahushua, o Mehushai, o nosso Rei eterno. Ele deixou o dízimo nessa terra para servir de mantimento para a sua casa. Aí alguns falam assim, quem prega essa mensagem do dízimo só prega Malaquias 3,10. Eu não. Eu preguei Hebreus capítulo 7, verso 8 agora para provar que Yahshua recebe dízimo. Eu, apóstolo Sandoval, emissário Sandoval, preguei agora Hebreus e Aldim 7 e 8 para provar para você que Yahshua ele recebe ali onde ele está, à direita do Pai, ele é recebedor de dízimo. Não vai dizer por aí que o apóstolo Naval prega Malaquias 3,10 para dizer, para se sustentar que o dízimo tem que ser devolvido. Não. Ali também diz, ali está claro que é uma das formas de roubar o eterno. Isso não tem dúvida que roubará o homem ao Criador? Sim. Nos dízimos e nas ofertas. Então muitas pessoas têm que ouvir a verdade, irmão. Doa quem doer. A verdade vai doer. Mas a gente tem que se converter. Se não se converter às escrituras, não vai para o chamaial. Não vai entrar no chamaial. Um dízimo, um estudo desse aqui, deve ter o quê? Umas 5, 6 curtidas, porque eu estou falando a verdade sobre o dízimo, que tem que ser devolvido para Yahshua, para fazer a obra. Tem cidades por aí que tem irmãos em Yahshua que não tem onde se reunir. Não tem onde se reunir, não tem prédio. Irmãos, nós precisamos nos organizar, nos unir.
nos unir, nos organizar dentro das leis do país. Sabia disso? É. Um irmão chegou para mim e falou assim: apóstolo, você pode casar a minha cunhada? Eu falei: por quê? Ele falou: é porque um americano quer casar com ela e a mãe dela também é uma irmã em Aldim, né? Ela é uma irmã na fé em Aldim, uma remanescente, e ela quer casar a filha dela e se trata de um casamento com um americano, porque tem que ir para os Estados Unidos, mas casar aqui. E ele falou bem assim: nós não conhecemos outro emissário que tenha um ministério registrado. Um ministério registrado. Licença para fazer casamento. Porque para fazer um casamento oficial, civil com efeito religioso, tem que ter um documento, tem que receber um documento e tem que ter CNPJ. Tem que ter o CNPJ da igreja, da instituição religiosa. Tem que ter uma instituição religiosa registrada. Senão não é feito o casamento. Então hoje nós temos um povo de Alcha hoje que não quer se legalizar. Não quer, não. Não é. Então o ministério do apóstolo Sandoval, quem fala para você aqui agora, eu aqui, o nosso ministério é registrado. É registrado. Nosso ministério chama-se Igreja Pentecostal da Restauração. Emissário Sandoval. Igreja Pentecostal da Restauração. Se você crê em Alcha e quer fazer parte desse ministério, entre em contato conosco em qualquer lugar do Brasil. Se você crê em Alcha, como eu creio também, eu creio em Alcha e quero levar a fé em Alcha, mas precisamos de obreiros, precisamos de diáconos, diaconisas, pastores para a obra, precisamos de líderes. E nesse canal, aqui nesse vídeo, eu venho dizer para você: serão todos sustentados pelo amor de Alcha e pelo dízimo. Todos que fazem parte hoje do ministério de Alcha, através da vida do apóstolo Sandoval, são dizimistas fiéis. É assim que nós pregamos. Que morreu Tzadok, o Melquisedeque é Yalcha, o Mashiach, o Mehushai. Nosso ministério está avançando. Por quê? Em cada cidade nós temos procurado evangelizar e deixar um templo levantado. Nós não pregamos contra templo. Por quê? Porque não tem base na Escritura isso. Os que pregam contra templo, interpretaram errado. Interpretaram totalmente errado. Atos 17, 24. Shaul está pregando para os gregos. É só começar na leitura do capítulo 17 todo. Você vai ver que ele está pregando para os gregos, idólatras, né, e Atenas. E o seu espírito se revolvia dentro de si. E quando ele falou essas palavras de Atos 17, 24, ele falou para os gregos idólatras que o Pai não habita em templo feito por mão de homens idólatras ou naturais, como dizia Shaul, homens naturais. Porque se nós pegarmos e entendermos que Shaul estava falando de homens espirituais, haveria contradição. Porque o Criador disse bem claramente para nós, ele disse claramente para nós: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No dia que ele estava lá no templo lá, que ele pegou o chicote lá, né?
e deu nas costas de alguns lá, com certeza pegou em alguns lá, né? Não estávamos lá para ver. Se ficasse, pegaria, né? Está escrito, ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês fizeram o quê? Negócios. Estava falando do templo, feito por mão de homens. Foi isso que deixou ele bravo. Então, meu querido, pega a visão. Está acontecendo isso. Nós pregamos que Yahshua não habita em templo feito por mão de homens naturais, filhos de Belial, idólatras igual os gregos lá, ou qualquer outro ministério aí que prega ídolos. Não tem imagem, mas está na boca. Baal, está na boca Zeus, está na boca o El. Aí o Pai não habita nesses templos. Você crê nisso? Se você crê nisso, você está junto conosco. Você está junto conosco. Esse é o seu canal. Esse é o canal seu. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Não esqueça de conferir. Não esqueça de ler para pedir, de você assistir e conferir na sua Bíblia, Hebreus 7:8, onde fala que Yahshua recebe dízimo, tá bom? Que o Eterno te abençoe. E eu agradeço essa oportunidade. E não esqueça que algumas pessoas, para justificar e dizer que Abraão só pagou o dízimo uma única vez, porque ele deu lá está escrito que ele deu o dízimo, né, Abraão? Aí você cita lá no livro de Yohanan 11:33. E você crê que Yahshua chorou uma só vez também, enquanto viveu nessa terra? Só porque está escrito que ele chorou uma só vez, não quer dizer que ele chorou uma só vez. Então, porque está escrito que Abraão pagou o dízimo uma só vez lá, não quer dizer que ele pagou uma só vez também. E não podemos esquecer também do voto de Jacó, Yalcaf. Yalcaf falou, de tudo que o Criador me der, certamente darei o dízimo. Com quem que era neto, né? Ele é neto, Yalcaf é neto de Abraão. Ele disse, de tudo que o Criador me der. Se Abraão tivesse dado o dízimo uma única vez, com quem que Yalcaf teria aprendido que daria de tudo, em toda a vida, em todo o tempo? Não há uma contradição nisso também? Claro que sim. Mas tem pessoas que é avarento, meu irmão. Avarento, a avareza vai deixar muita gente fora do Shamayal. Muitos vão perder 100% por causa de 10%. Mas pense bem, irmão. Do Yahshua é só 10%? Vamos parar com essa mentalidade. Do Yahshua é 100%. Do meu Yahshua eu sou capaz de dar 100% de minha vida. E você? Se você é capaz de dar 100% da sua vida para Yahshua, 100% de tudo que você tem, aí eu digo para você, você é um Yaldim em quem não há dolo. É desse tipo que Yahshua procura. A palavra fala no livro de Crônicas, Todof, Crônicas. Isso. Todof, Crônicas. Que os olhos de Yahweh percorrem toda a terra em busca daquele cujo coração é totalmente dele. Yahshua procura homens cujo coração é totalmente dele. Alguns há também que têm pregado contra, eu já te falei do templo, né? Pregado contra templo. Não, porque o Yahshua não habita em templo feito por mão de homem. O Yahweh não habita em templo. Mas o Yahweh mandou no templo de Ageu, no livro de Ageu, no templo de Ageu, Agag, chamado Agag. Ali é dito que no templo de Ageu, no capítulo 2, verso 8, o Criador fala, quem viu esta casa? Na sua primeira
Lá fala a glória, na sua primeira grandeza. Pois a grandeza dessa casa será maior que a primeira. Está falando do templo. O pai está elogiando, dizendo que a grandeza da casa dele, a magnificência, a grandeza, a exuberância da casa dele, do segundo templo, no livro de Ageu 2:8, seria maior que a primeira. No capítulo 1 de Ageu fala assim, vai, corta madeira, leia Ageu capítulo 1 até o livro acabar. Tem uns 4 capítulos só. Você vai chegar nessa parte que eu te falei. A magnificência, a grandeza desse templo será maior que a da primeira. No livro de Esdra 1, está escrito assim, Esdra capítulo 1, você abre aí. O Criador, pela boca de Armial, diz que Ciro edificaria o templo e a cidade. A casa dele e a cidade. Quando fala casa e a cidade, é o templo. Esdra 1, tá bom? Então, o Criador mandou fazer templo lá atrás de pedra pela mão de homem. Agora, quem lê Atos 17:24 hoje, pregando para o povo de Alcha, não pode pegar essa passagem ali de Atos 17:24 e fazer uma doutrina. Que Alcha não habita em templo. Não pode. Não habita em tenda, em templo, feito por mão de homem. Não pode. Em tabernáculo, feito pela mão de homem, não pode. No livro de Êxodo, Amós 25:8, está escrito, e me farei um santuário, e habitarei no meio deles. Olha lá. Amós 25:8. Confere você. Amós 25:8. E me fareis um santuário, e habitarei no meio deles. O Criador não tem esse pensamento de que se fazer uma casa, seja de lona, seja de tenda, chame tabernáculo, chame templo, ele não habitar no meio do povo, não. No dia de Salomão, capítulo 2 Crônica 7, né? 7. Quando terminou o templo, 2 Crônica 7, viu? Verso 1. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo. Quando terminou o templo de Salomão, Salomão, o povo não conseguiu entrar, nem o sacerdote, porque o Criador entrou no templo. O Criador é templo, ele não é contra templo, não. Ele tem um templo lá no Chamaial. O livro de Elchaial 6 fala, vi no dia do rei Uzias, e Elchaial 6:1, tá? 6:1, confere. No dia do rei Uzias, ele fala aí, eu vi o Eterno assentado num alto e sublime trono, e a sua orla enchia o quê? O templo. Então tem um templo no Chamaial? Tem. Pode abrir em Elchaial 6:1 que você vê que tem um templo no Chamaial. E o que o filho disse aqui na terra? Pai, Abe, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no Chamaial. Então, lá tem templo. Então, aqui na terra, um templo também. Pode ter um templo em cada cidade. Pegou a visão? Então, se você ouviu assistiu esse vídeo e creu, conforme a palavra fala aí, você está apto para ser um sacerdote do Altíssimo. Ah, mas tem que ser sacerdote, tem que ser levita. Olha aí, olha a burrice. É burríssimo, é uma burrice muito grande. Uma pessoa pensar que para ser sacerdote de Alcha tem que ser levita. Não, porque para ser sacerdote, né? Sacerdote. Mas tem que ser sacerdote, irmão. Porque Yalcha é sacerdote, segundo a ordem de Morrilde Zadok. E Yalcha escolheu 12 homens aqui na terra para ser sacerdote dele. Aqueles homens eram sacerdotes de Yalcha. Eram sacerdotes do Altíssimo, feito por Yalcha. Quem? Yalcaf, Yalhanã, Manial, né? Aqueles homens tudo lá. Era sacerdote, Yalhanã, sacerdote do Altíssimo por meio de Yalcha. Tá? Agora, quem são os sacerdotes? São aqueles que têm vocação e têm o dom da palavra. Então, se você tem o dom da palavra, tem vocação, tem chamada, então você pode ser
sacerdote do Altíssimo. Você pode? Não, você é. Tá? Creia nisso. Diga, eu sou. Eu creio, porque eu tenho um dom da palavra, eu tenho um conhecimento da palavra, e eu tenho a emuná. Eu tenho a emuná de Yahshua. E eu creio nessa palavra que o apóstolo está pregando aí, que o apóstolo Sandoval está pregando. Isso. Bem, meu querido, quero dizer para você exatamente isso. No livro de Apocalipse 5:10, não havia quem desatasse os 7 selos. Abra cano de Galute, Apocalipse 5:10 aí, na escritura, sua casa. Confere. E lá no Chamaial não achou quem pudesse abrir o livro. E aí Yohanan, o profeta, viu, todo mundo, não tinha ninguém para abrir o livro, começou a chorar, 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 chorar. E um dos anciãos falou, não chore. Eu creio que você deve entender quem foi. Um dos 24 anciões disse, não chore. Porque alguém vai abrir o livro, desatar os 7 selos. Porque ele foi morto e comprou para Ial, homem de todas as nações, e tribo, comprou para Ial, homem de todas as nações. Está se referindo a Yahshua, o cordeiro que foi morto. Ele comprou para Yahshua, para Ial, homem de todas as nações, e fez sacerdote para o seu Criador. Então o Criador, o Yahshua comprou com seu sangue homem de todas as tribos, línguas e povos. Homem de todas as nações, pega a visão, homem de todas as nações, tribos, não é só levita agora mais. E fez sacerdote para o seu Altíssimo. Interessante, né? O Criador comprou homem de todas as nações, o Yahshua, e fez para o Ial sacerdote para o seu Altíssimo, homem de todas as nações, tribos, línguas e povos, e fez sacerdote para o seu Altíssimo, seu Abi Altíssimo. Mas nunca te pregaram isso, né? Nunca pregaram isso para você, né? E alguns não vão gostar não, porque isso aí está mostrando que vai haver o quê? Pastores segundo o coração de Al. Vai se cumprir Yarmial 3,15. Yarmial, né? Não é Yermial, é Yarmial, né? Yarmial 3,15, que diz assim, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará com ciência e com inteligência. Então venha, meu irmão, venha, se junte à fé do apóstolo Sandoval, à fé do apóstolo Sandoval em Yahshua, com recebimento do dízimo, recolhimento do dízimo, sim. Os pastores de Yahshua vão pregar que morreu o Tzadok é Yahshua. Morreu o Tzadok é Yahshua. Se você nunca viu ninguém pregar isso na internet, você está vendo aqui agora. Você nunca viu alguém de Yahshua falar isso. Mas o apóstolo Noel fala e prova. Porque não existe nenhum outro que se enquadra no perfil de Morril Tzadok, a não ser Yahshua. E ele é recebedor de dízimo, e o seu sacerdócio é eterno. E ser eterno é imutável, não tem fim. Em cima dessa terra, mesmo na nova Yosholim, nessa terra aqui, nós estaremos trazendo as primícias para o eterno. E não esqueça, Levítico 27:30, meu é o dízimo de toda terra, está escrito. E não esqueçam também, algumas pessoas falam bem assim, não, porque quem roubava o Criador era só o sacerdote. Não, leia Malaquias 3 com atenção. Vós, toda nação, me roubais. Toda nação. Naquele tempo, era todo o povo de Yahshua. Porque o povo de Yahshua era só Yahshuru ali, é só o povo de Yahshuru. Era só os Yaldim lá, que era o povo do Eterno. Né? Mas hoje o povo do Eterno não é só
e Oxuru também. Hoje o povo do Eterno está em todas as nações. Todas as nações têm povo do Eterno. Mas o nome está sendo anunciado agora em cima dessa terra. E o Pai está levantando o Pai tem os seus 7.000 aí que não dobra o joelho diante de Baal. Não dobra o joelho. Assim como o apóstolo Sandoval prega o dízimo em Alcha, prega o dízimo em Alcha, e prega que tem que haver, sim, tem que haver pastor, tem que haver. E Armial 3,15 é profecia aquilo. E Armial 3,15 diz: vos darei pastor segundo o meu coração. Leia lá, e Armial 3,15, tá? Leia o verso 3, 14 e 15, tá bom? Para você se situar melhor. Então é isso. Então nós não pregamos contra dízimo, não pregaremos contra pastor e nem pregaremos contra templo. E vamos crescer, Brasil afora. O Brasil precisa de líderes, irmão. Líderes para Yalcha. Líderes. O irmão fala: não, só Yalcha é meu pastor. Yalcha é meu pastor. Yalcha... Está errado não, irmão. Yalcha é supremo pastor. Ele é o grande. E Aldim 13:20. Ele é o grande pastor das ovelhas. Mas assim como ele teve homens lá atrás, precisou de chamar 12 homens para representar as 12 tribos de Oxuru, né? A mulher também tem 12 estrelas na cabeça, uma estrela, tem uma coroa com 12 estrelas, representando os 12 emissários. E lá em Cano de Galute diz que tem 12 colunas na cidade, e nela o nome dos 12 escolhidos, apóstolos, emissários. Precisamos organizar isso. O povo de Yalcha está muito dividido. Não tem liderança. Não tem. Verdadeiramente não tem, não. Nós encontramos pessoas assim que pregando o nome de Yalcha aqui, um ali. Todo mundo diz que é mensageiro. Não existe isso, não. Não existe isso, bagunça. A obra de Yahweh não é bagunçada. Tem que ter líderes. Não tinha Shaul no passado para pregar para os gentios? Não tinha lá as pessoas para pregar para os Eldim? Não foi tudo organizado por Yalcha? Tem que ser organizado, tem que continuar organizado. A obra de Yalcha hoje no Brasil está toda desorganizada. Eu quero até convidar o irmão, o irmão aí que quer ser missionário, missionária, obreiro, diáconos, para a gente conversar, fazer contato. Porque pensa uma pessoa que gosta de viajar, de andar e resolver as coisas, está aqui falando contigo aqui agora. O povo de Yalcha está deixado às baratas, como diz aí. Não tem organização. Ninguém sabe quem é quem. Não existe isso. Não existe, não pode ser assim. As coisas de Yalcha têm que ser feitas com decência e com ordem. Decência e ordem. E vamos colocar ordem na casa. E vamos colocar ordem nessa obra nesse Brasil. Os americanos, o pai tem gente lá. Na Europa, o pai tem gente lá. Não se preocupa não, mas vamos cuidar do nosso Brasil. Você concorda comigo? Vamos cuidar do nosso povo, da nossa terra. Já é grande, já é bem grande. Se nós der conta para Yahweh da população do Brasil, meu irmão, das almas do Brasil, já está de bom tamanho. Que o Eterno te abençoe. Faça desse canal a sua casa. Dê o like. Se inscreva no canal. O seu like ajuda o YouTube a reconhecer que o vídeo foi relevante, a mensagem é relevante. E é assim você contribui. Mas se você quiser contribuir, fala: não, apóstolo, eu creio, eu sou dizimista, eu creio. Eu nunca concordei com essa história de irmãos que vêm pregar contra o dízimo. Eu nunca concordei com isso, não, irmão. Irmão, eu creio que existe um povo que tem um espírito de Yahweh. Quem tem o espírito de Yahweh, quem tem o espírito de Yahweh na sua vida, não creio, irmão. Ele não está dando dízimo porque está desorganizado mesmo. Mas na hora que tiver organização, eles vão começar a ser fiel no dízimo de Yahweh. Eu me proponho a organizar os dizimistas de Yahweh. Organizar, fazer um trabalho para Yahweh. E em cada cidade nossa, ter uma casa de oração para se reunir. Irmão, você vê pessoas aí, ministérios aí construindo
construindo prédio imenso, e o povo de Al não tem nada. O povo de Al não tem nada. Ah, mas Al vai voltar logo, está voltando. Irmão, pelo calendário eterno, quando completar 6.000 anos, 6.000 anos, quando nós chegamos no ano 6.000, iniciará o arrebatamento da igreja. Quando chegarmos no ano 6.000 do calendário hebraico, nós estamos no ano 5.700. 5.700 ainda. Nós temos pela frente quase 300 anos, 3 séculos. E precisamos trabalhar. Junte-se a nós. Unidos somos fortes. Faremos uma grande obra no Brasil. Vamos cuidar da nossa terra, do nosso povo. Tem irmãos que recebem o nome de Alcha pela internet mesmo. Como eu conheço irmãs no seu estado e não tem na sua cidade uma casa de oração de Alcha. Todos vão para a casa de oração, todos vão se reunir. Nossos irmãos não têm, porque não tem homens. Não tem homens e não tem salário para pagar para eles, para mantê-los, para fazendo a obra ali. Não existe uma organização no povo de Alcha para fazer isso. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Irmão, saco vazio não para em pé. Tudo tem preço. Cimento, tijolo, areia, pedra, ferro. Tudo tem preço, irmão. Ninguém dá nada. De vez em quando você ganha alguma coisa em época de eleição por um vereador interessado no voto, né? Mas nem merecem. Nem se deve vender voto por cimento nem areia. Não se vende um voto, né? É um direito de exercer cidadania, né? Entendeu? O certo é o povo do Criador entregar o que é do Criador. Lembra da palavra? Dai a César o que é de César e a Ial o que é de Ial. Fica com essa palavra do seu coração. Forte abraço do emissário e apóstolo Sandoval Sampaio.